Um general ucraniano garante que a Rússia perdeu o conflito, já perdeu, está atolado nessa guerra. E agora está mudando de instância, está mudando de objetivo e vai querer fazer duas Ucrânias. Mais ou menos usando o exemplo que ele utilizou, o que foi a Guerra das Coreias, a formação de duas Coreias. Uma Coreia ou uma Ucrânia pró-Rússia e outra Ucrânia pró-União Europeia. O Biden, que foi amplamente criticado pelas suas declarações, inclusive o próprio presidente da Polônia garantiu que nesse momento a gente tem uma guerra fria sendo instalada e o início foi a declaração do Biden que pretende que não aguenta mais o Putin no poder, que ele quer tirar o Putin do poder. O Biden falou que não se arrepende das suas palavras, embora ele esteja em um momento de muita euforia naquele momento e não quisesse de fato interferir nas políticas internas dos Estados Unidos. A Rússia falou que observa de perto esse fato. Lembrando que hoje o Roman Abramovich, um dos principais oligarcas russos, presidente do Chelsea, muitos de vocês conhecem, claro, ele estava sob suspeita de envenenamento. Pois é, segundo alguns noticiários, o The Guardian, por exemplo, isso pode ser por conta do alto escalão do poderio russo, porque o Roman Abramovich estava se aproximando das forças ucranianas. Será que a Rússia está envenenando o cara? Não sei, hein? Além disso, um pouco mais nas notícias internacionais, o presidente Biden, novamente, apresentou a proposta de orçamento dos Estados Unidos, pretende sobretaxar os mais ricos, sobretaxar as empresas e aumentar os gastos militares. Será que vai dar certo? Vai ser aprovado pelo Congresso? E por fim, Talibã, aumentar ainda mais as restrições contra a população local, principalmente contra as mulheres, e o presidente do Peru, Castilho, presidente ali considerado um professor de esquerda, sindicalista, está sob vias de impeachment. Quer saber muito mais sobre o que eu estou falando, né? E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você na descrição, tá? Baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir para eu continuar produzindo vídeos diários aqui, seja membro, isso me ajuda bastante, tá? E, aliás, deixa nos comentários também, que eu estou na dúvida, se vocês preferem que eu fale sobre vários temas da geopolítica internacional ou fique concentrado um pouco mais, nesse momento, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Ou faça dois vídeos, um da geopolítica internacional, outro Rússia e Ucrânia. Deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou ficar lendo sempre que vocês me mandam. Tamo junto? Então, bora lá, galera. Seguinte, ó, primeiro tema acho que é mais relevante, falar das declarações do Biden. O Biden deu aquela declaração que chamou Putin de um carniceiro, de açougueiro, falou que o cara não respeita a democracia, que é um ditador sanguinário. E por conta disso, o Kremlin respondeu que vê com bastante preocupação essa declaração. Inclusive, isso foi criticado por vários setores. O próprio Antony Blinken, que é o cara da comunicação dos Estados Unidos, criticou a postura do Biden e falou não, que os Estados Unidos não querem interferir na política nacional. O Kremlin falou que vê com péssimos olhos, o Macron criticou também, e o Andrzej Duda, ele deu uma declaração bastante forte hoje, mostrando que essa declaração, da mesma maneira que a declaração do Truman, do Harry Truman, criou a doutrina Truman, a política de contenção à expansão soviética na Europa, que é um marco que inicia a Guerra Fria, nesse momento, a declaração Biden, a doutrina Biden, será que vai ter esse nome, né? Marca um novo momento da nova ordem mundial, que é o momento de uma nova Guerra Fria. Uma Guerra Fria com a Rússia liderando um lado, com os seus parceiros Irã, Síria, Ásia Central e talvez a China e Rússia numa possível liderança, contra o eixo ocidental com os Estados Unidos, União Europeia e tal. E nesse momento é um momento de decisão para saber aonde que o país vai se colocar. Isso é uma certa indireta também à própria Hungria, que falou no passado recente o Viktor Orbán, que a Hungria, no conflito entre Rússia e Hungria, está do lado da Hungria, né? Ou seja, quem for menos pior para os húngaros é o que o Viktor Orbán vai sancionar, respeitar, fazer acordos comerciais e até mesmo políticos, tá? Você concorda? Você acha que essa declaração do Biden marca um novo momento de Guerra Fria? Sei lá, galera, não dá para saber pelo menos nesse momento. Eu penso que é um pouco precipitado fazer essa análise, mas é fato que o jogo de força ele está se alterando, né? O G20 financeiro, por exemplo, que vai se encontrar em Bali em outubro, já está complicado. Os Estados Unidos não quer, por exemplo, que a Rússia participe, a China quer que a Rússia participe, as organizações internacionais, o G7 vai aplicar sanções à Rússia. Então, aumento de fato, né, de uma dicotomia cada vez maior. Mas talvez uma nova Guerra Fria, não sei, galera, não sei se pelo menos o nome deveria ser esse, tá bom? A gente pode fazer, inclusive, um vídeo no futuro sobre esse tema. Além disso, na Ucrânia, a gente teve hoje um general ucraniano
dando mais uma declaração que mostra uma inferioridade da Rússia nos últimos momentos, e de fato a Rússia está fazendo alguns ataques e tal, mas está deixando de avançar, e esse general ucraniano falou que a Rússia está derrotada, que ela não vai conseguir invadir as principais cidades. O general ucraniano, ele garantiu que a Rússia, nesse momento, está mudando de estratégia. Está querendo fazer uma Ucrânia Oriental, que vai unir Donbás, Lugansk e Donetsk à Crimeia. Então, o que ele quer hoje mesmo, a Rússia, é dominar o Sudeste, a região do Mar de Azov, para combater os chamados neonazistas e também, vou falar essa palavra no YouTube, hein? Vamos ver se eles vão cortar meu alcance. O YouTube é complicado, esse Family Friend, né? E para conectar a região de Donbás até a Crimeia, ou seja, tem uma passagem concreta que conecta ao Mar Negro. Mas que as principais cidades a Rússia já desistiu. Mais uma vez provocando. O Zelensky falou que também a Rússia parou, falou que a Rússia só tinha mais combustível e munições para 3 dias, já passaram os 3 dias, e a Rússia não consegue mais avançar. Será que os russos realmente estão perdendo força? Será que a ideia deles realmente agora é só fazer com que a Ucrânia adote uma postura de neutralidade, não pertence à OTAN, e que reconheça Lugansk e Donetsk como territórios independentes, e que reconheça a Crimeia como território russo? Talvez, hein? Inclusive a Turquia vai ser a sede das próximas negociações que vão rolar do dia 28 ao dia 30, ou seja, vai rolar na Turquia. Erdogan conversou hoje com Putin, mas Putin e Zelensky não participarão da reunião. Aliás, eles falaram que só vão participar, só vai fazer sentido uma participação dos dois chefes de Estado, ainda mais presencialmente, quando alguns pontos ficarem acordados. Penso eu que é uma decisão da Ucrânia de assinar, do ponto de vista formal ali, o reconhecimento de Lugansk e Donetsk e também a postura de neutralidade, ou seja, a não adesão à OTAN. Mas, né, a Ucrânia vem crescendo as suas declarações, questionando o poderio militar russo, o que eu particularmente acho que é bastante preocupante, pessoal, bastante preocupante. A gente teve também o Roman Abramovich, assim como outros 2 assessores ucranianos, que fizeram algumas reuniões. Inclusive o Abramovich, ele é um dos grandes oligarcas russos, que dizem que tem supostas relações com Putin. Até por isso ele foi sancionado, perdeu o direito, por exemplo, de ter o Chelsea, ele vai vender o Chelsea, né? Alguns postos, por exemplo, também foram confiscados pelo Estado, e ele falou que ele vai vender o Chelsea, vai pegar, por exemplo, todo o dinheiro e vai dar para ajudar os povos ucranianos. Fez algumas reuniões na Ucrânia com populações, com gente da Ucrânia, para tentar reverter o processo, tentando se mostrar a todo momento que ele não está favorável ao Putin nesse conflito. Só que, em uma dessas reuniões, depois de um certo tempo, ele começou a apresentar sintomas um pouco estranhos. Sudorese excessiva, olhos avermelhados, pele descascando. Inclusive, segundo o The Guardian, que é um dos principais meios de comunicação do mundo, ele inclusive anunciou que ele perdeu a visão durante uma série de horas consecutivas. Então, suspeita-se que seja envenenamento por parte dos russos e que os outros membros ali que também estavam participando dessas reuniões poderiam também estar sendo envenenados. O Serviço de Inteligência Americana garantiu que, na verdade, trata-se não de envenenamento, mas de questões climáticas, de uma coisa ligada à reação que o organismo dele teve em relação ao clima ucraniano. Eu, particularmente, nunca vi um clima fazer a pessoa perder horas de visão, né? Nem ter descamamento de pele, olhos avermelhados. Enfim, tá um pouco estranha essa história, hein? Você acha que a Rússia tá mexendo ali os seus pauzinhos? Porque, assim, se ficasse provado que, de fato, teve envenenamento, foi uma falha de segurança gravíssima, o que colocaria em risco, por exemplo, futuras reuniões, né? Então, faz sentido os Estados Unidos querer comprar a narrativa que, na verdade, não foi um envenenamento, sendo que a Rússia tem um histórico bastante forte, né, com o Navalny, por exemplo, de envenenar opositores ou pessoas que não concordam com o Putin. Beleza? Além disso, hoje o governo Biden, ele anunciou a sua proposta, mais questões internas americanas, a sua proposta orçamentária para o próximo ano. Essa proposta orçamentária praticamente aumenta todos os gastos, o que, aliás, é uma política muito forte do governo democrata, gastar, 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 sem pensar nas consequências inflacionárias em relação a isso. De novo, é muito preocupante. Isso pode gerar desvalorização do dólar, aumento da dívida pública, falta de confiança na moeda mundial, que é o próprio dólar, inflação, enfim, extremamente problemático, tá? Mas o Biden, por exemplo, ele anunciou que esse dinheiro, ele não vai vir, esse aumento dos gastos públicos, com inclusive setor de segurança, aumento dos gastos com a OTAN. A OTAN vai aumentar os gastos para 7 bilhões de dólares anuais nesse momento, só de ajuda para a Ucrânia, para vocês terem uma noção, tá? Mas que grande parte desse dinheiro vai vir de maior tributação frente às empresas americanas.
Os tributos, por exemplo, que eles eram na casa dos 28% durante o governo Obama, eles foram caídos, né, eles foram reduzidos durante o governo Trump, que tinha uma proposta muito mais liberal de economia, para agradar grandes empresas, fazer o emprego voltar a ficar nos Estados Unidos. E agora o Biden vai sobretaxar essas empresas novamente, porque o Biden garantiu que essa proposta não deu certo. Essa renúncia fiscal por parte das empresas não gerou mais emprego, não gerou mais benefícios sociais e ainda fez com que a população mais pobre fosse obrigado a pagar os impostos. E anunciou, por pressão de uma ala mais de esquerda do Partido Democrata, aumento substancial nos impostos dos mais ricos. Segundo Biden, somente 0,01% da população. E isso vai aumentar demasiadamente a arrecadação, podendo aumentar para 100 milhões de dólares, tá? Só quem tem renda maior de 100 milhões de dólares que vai pagar esses impostos. Segundo ele, praticamente metade do que vai ser arrecadado a mais só com essa sobretaxa vão ser em cima dos bilionários americanos. Professor, mas aí é fácil, porque esses bilionários, eles têm táticas muito fáceis de criar, por exemplo, offshores, empresas de outros países para se refugiar num paraíso fiscal, num país que cobra menos impostos, não pergunta a origem do dinheiro e tal. Então, os americanos, eles pleitearam no passado, na OCDE, um imposto mínimo comum de 15% para evitar que esses grandes magnatas se espalhem por outros países de impostos mais baratos e garantiu também que essa nova proposta orçamentária que ele está mandando para o Congresso, que lembrando, tem que passar pela Câmara e pelo Senado, hoje dominado, mas em pequenininha maioria pelos democratas, ou seja, do partido do Biden, vai ser difícil ele aprovar, sem um monte de emenda por parte dos republicanos, democratas e tal, é uma proposta que combate a formação dessas offshores, a formação de deslocamento de sede de empresas para esses paraísos fiscais. Não sei se vai rolar, hein, galera. O Talibã, que, lembrando, quando dominou o poder, prometeu ser um Talibã 2.0, Talibã paz e amor. Oh, não, a gente agora vai respeitar as mulheres. Aliás, mulheres, venham participar do governo do Talibã. A gente não vai ter mais leis que desrespeitam os direitos humanos, corta a mão, pena de morte, etc. Está colocando as suas asinhas de fora e voltando a seu governo que foi de 1996 a 2001. E era natural que eles fossem fazer isso. No momento que eles tomaram o poder, eles queriam ser reconhecidos como um governo oficial. Porque se eles não fossem reconhecidos como um governo oficial, as ajudas humanitárias que vão em direção ao Afeganistão, que sustentam o país nesse momento, ficariam completamente enfraquecidas. Por exemplo, eu não posso fazer uma ajuda humanitária, sei lá, para o Hamas, da faixa de Gaza, porque eu não reconheço o Hamas como um grupo oficial. É um grupo que eu considero como terrorista, então eu não posso fazer uma ajuda a eles. Agora, se o Talibã está prometendo ser um paz e amor, me ajudou a combater o ISIS aqui, e ajudou mesmo, tá? Bem na época que eles tomaram o poder, então aparentemente é um Talibã que eu posso contar com ajuda. Só que, agora que o mundo está olhando para outras coisas, a China já reconheceu, a Rússia já reconheceu, o Biden estabeleceu relações diplomáticas com o Afeganistão, por exemplo, proibiu as meninas de voltarem aos estudos nas últimas semanas, proibiu, por exemplo, mulheres de viajarem sozinhas, sem autorização e sem a companhia dos seus maridos ou os pais, e também impediu que funcionários públicos trabalhassem sem barba. Você é obrigado a ter barba para trabalhar em algum cargo público, por exemplo, no Afeganistão. Eu sei que são coisas fragizinhas em relação ao que o Afeganistão já fez no passado, o Talibã já fez no passado, mas isso é um simbolismo do que pode vir pela frente no país. Penso eu que o regresso, ele tende a ficar cada vez maior. O Talibã não mudou. O Talibã tentou agradar o mundo ocidental para ser reconhecido como um Estado de fato. E agora que ele está sendo, né, pela China, enfim, tal, não tem motivos para não regredir, já que o mundo só está olhando para a Ucrânia, para a Rússia, e está ignorando os problemas do Afeganistão. É natural que isso aconteça, tá? O Afeganistão é muito menos importante do que uma guerra envolvendo Ucrânia e Rússia. E para finalizar, Castilho, que é sindicalista, né, esse professor ficou muito famoso pela greve dos professores que fez, ele foi eleito numa eleição muito apertada com a Keiko Fujimori, neta do ex-ditador Alberto Fujimori. Então era uma direita, mas uma direita bem forte mesmo, contra uma esquerda bem forte mesmo. O Pedro Castilho foi eleito e ele já está sofrendo o processo de impeachment. O Peru, lembrando que é um país extremamente corrupto, dos últimos 5 presidentes, vários estão presos, se não me engano 4 estão presos, e um só não está preso, ou sob julgamento, porque ele se matou antes de ser preso, esse é o fato, está envolvido em escândalo de corrupção. Segundo a própria justificativa do parlamento peruano. O que existe?
É um governo completamente descoordenado, indicações ministeriais que acabaram culminando em crises porque não foram indicações técnicas, e sim indicações políticas, para conseguir ter uma base governista, e além de tudo, alguns escândalos de corrupção envolvendo o seu governo. Para conseguir ter o processo de impeachment, você tem que ter, dentre os 130 votos, 87 favoráveis. Isso está longe de acontecer ainda. Inclusive o Castilho alega que não vai ter, imagina, não vai ter impeachment e tal, porque não é o momento adequado para isso. Mas estima-se que já tenha mais ou menos de 60 a 70 votos favoráveis. Ou seja, mesmo que não sofra impeachment nesse momento, ele está sofrendo uma pressão muito grande para conseguir governar. E óbvio que sofreria. Foi uma eleição muito polarizada, 50-50. Ou seja, metade do Congresso não gosta do cara, porque é direita, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, mais ou menos nesse sentido. A galera mais de esquerda defende que, na verdade, isso não passa do imperialismo americano dos grandes empresários querendo tirar um cara que prometeu fazer uma reforma tributária, uma socialização um pouco maior, estatizar alguns recursos naturais, porque quer que os grandes empresários, o neoliberalismo, controle ali o país. O que você pensa sobre o assunto, hein? Quero saber então, a Ucrânia realmente tem razão de ficar subestimando a Rússia, porque é isso que está acontecendo, pelo menos nas últimas declarações. E a proposta do Biden vai para frente? Sobretaxar empresas e multimilionários é uma coisa que vai funcionar para a economia americana? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.